Você já reparou as consequências do pecado na sua vida? Sabia que algumas das coisas que nós consideramos maldições podem ser nada menos do que a consequência deste pecado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é um prazer estar com vocês, percorrer o itinerário com a Palavra de Deus. Lembro que aqueles que estão chegando pela primeira vez ainda não conhecem o canal. Nós estamos aqui com conteúdos diários e vale a pena se aprofundar sobre a dinâmica da misericórdia. Tem inúmeros outros conteúdos que a comunidade preparou aí para você. Por isso, se inscreva e participe conosco. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 13 ao 14, depois o versículo 30, depois o capítulo 16, do versículo 5 ao 13. Diz assim: Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: As simpatias de todo Israel estão com Absalão. Para quem não sabe, Absalão é filho justamente de Davi. Ele vai sendo, entre aspas, o seu herdeiro. E diz o seguinte: Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: Depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar a Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade a fio da espada. É interessante, por quê? Absalão, então, seria este herdeiro, e nós temos aqui o filho que quer usurpar, quer tirar o próprio pai do poder, quer matar o pai. Olha que loucura é essa! Pois é, Absalão chegou a esta loucura. Porém, esta é uma palavra colocada por Natã, profeta, quando justamente Davi caiu no pecado, matou Urias, de uma forma indireta, mas praticou todo o mal até eliminar aquele da qual ele tinha roubado, usurpado justamente a esposa. Recebeu então uma sentença de que a espada estaria sobre a sua família. E aqui temos uma consequência dessa sentença. Temos seu filho que quer usar a espada para justamente tirá-lo do poder, quer o poder para si. Então Davi tem que se retirar, foge da cidade, não enfrenta Absalão, e você vai perceber, vamos caminhar aí logo à frente, que ele não queria matar, lógico, o seu filho, por isso prefere correr, prefere ir embora, e com ele vai outras pessoas. Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços. Aqui está um monte conhecido para nós cristãos de forma especial, o Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve ali e suou sangue. Bom, neste lugar ele vai caminhando, vai estando descalço, e todo o povo acompanhava, subia também chorando, com a cabeça coberta. Provavelmente o povo chorava porque tinha que deixar as suas casas, deixar as suas famílias. Alguns tiveram a família dividida, uns que queriam ficar com Absalão, outros que queriam seguir Davi. Então todos aqueles que eram fiel a Davi, com certeza se ficassem na cidade, poderiam receber uma sentença de morte para Absalão. Então tem todas essas circunstâncias que vão gerando todo o estresse, todo o sofrimento. Mas o povo ia caminhando. Sem dúvida, Davi também sofria, mas a gente poderia se perguntar se era porque tinha deixado o reino ou porque tinha o seu próprio filho que estava indo contra ele. Continuando, diz assim: Quando o rei chegou em Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens da elite seguiram agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: Vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpastes, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: Por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei?
deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o respondeu: não te intrometas, filho de Sábia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou a maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que faz isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a aventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante, para vocês entenderem as consequências. O que Davi percebe é as consequências do pecado dele. Por isso, o que ele faz? Ele aceita, muitas vezes, aquilo que é as palavras duras, porque ele percebe que ele merece aquelas palavras. Porque se o Senhor está permitindo que ele amaldiçoe, que amaldiçoe, porque eu estou sendo perseguido pelo meu próprio filho, consequência do pecado que eu fiz. Entende a lógica de pensamento? Ele chorou, caminhou descalço, vamos dizer assim, desconsolado, mas no fundo ele compreendia que Deus estava realmente o corrigindo. Quantas vezes nós não percebemos e nós não queremos as correções de Deus? Queremos as correções, sobretudo, de uma forma banal, simples, mas Deus, que é Pai, corrige. Corrige para que você possa encontrar o caminho. Aqui nós temos que este homem reconhece aquilo que tem feito e sabe que era merecedor disso. Isso é uma expressão muito interessante. Santa Teresa d'Ávila, quando ela era perseguida, quando ela era caluniada, ela também não ligava. Ela dizia que ela era merecedora daquilo, que tudo que estavam falando dela era verdade. O que ela entendia? Muito mais, muito mais. Eu machuquei a Deus. Eu desprezei a Deus, muito mais são os meus pecados. Então qualquer coisa que alguém faça ou fale contra mim, na verdade ele está praticando a justiça de Deus contra mim. E assim, o que deveria ela reagir com raiva, o que Davi deveria reagir com raiva, cortar a cabeça daquele que estava amaldiçoando ele, porque ele tinha poder para fazer isso. O que ele faz? Deixa. E olha que as pessoas em volta dele já estavam indignadas. Um dos soldados, toma a atitude e fala: deixa que eu vou lá e corta a cabeça dele, vamos acabar com isso logo. Não faça. O que está acontecendo é uma correção de Deus para mim. E aí você percebe que a pessoa está num olhar e que está com o coração voltando para Deus. Quando você for caluniado, perseguido, muitas vezes disserem coisas contra ti e você entender que você era merecedor de muito mais, porque muito mais você pecou contra Deus, você vai começar a viver de uma outra forma. E vai fazer de cada circunstância uma reparação às suas ofensas a Deus. E quem sabe, colocará também em reparação a ofensas de outras pessoas, que outras pessoas cometeram a Deus. E aí, aquilo que parecia até então uma maldição se transforma em bênção a nível espiritual, porque o Senhor é aquele que é capaz de transformar. Como diz Davi, deixa na mão de Deus, porque quem sabe Ele faça disso uma graça, uma aventura para a minha vida. Pois é, se você aproveitar as circunstâncias que isto lhe acontece, sem dúvida, isso se tornará momento de graça para você, porque nós não militamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não militamos segundo o caminho aqui das coisas neste lugar, mas com os olhos na eternidade. E isso faz toda a diferença. Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.